Olá, meninos e meninas! Hoje iremos iniciar a nossa quarta aula de Fundamentos de Redes de Computadores, certo? O que nós aprendemos na última aula? Nós vimos os tipos de rede, a rede ponto a ponto, onde não há presença do servidor, a rede cliente-servidor. Comparamos as duas redes, mostramos a vantagem de cada uma delas, certo? Vimos os tipos de servidores, né? Os servidores dedicados. Vimos também o sentido da comunicação. Hoje nós vamos iniciar as topologias. Elas se dividem em físicas e lógicas. Mas nesta aula nós vamos focar nas topologias físicas. A topologia física nada mais é do que a maneira como os cabos conectam fisicamente os computadores. As topologias lógicas é a maneira como os sinais trafegam através dos cabos e placas de rede. A topologia de rede pode ser classificada em barramento, estrela e anel. Na topologia física de barramento, ela é a mais simples das três topologias físicas e existe um cabo coaxial atravessando toda a extensão da rede, ligando todos os computadores. Ela já foi muito utilizada na rede LAN e as redes que tinham essa tecnologia eram muito instáveis, porque qualquer defeito em algum conector ou em alguma parte do cabo fazia com que toda a rede parasse. Então aqui nós temos a representação dessa rede, certo? Para a topologia física de barramento, onde aqui nós temos a presença do cabo, né, coaxial, interligando os computadores nesta rede. Aqui nós temos a topologia física estrela. Ela é a evolução da topologia barramento, certo? Aqui os computadores não são interligados entre si. Eles são ligados a um hub ou switch que permite que todos os computadores conectados se vejam mutuamente. Então, nesse tipo de topologia, utiliza o cabo par trançado. Já na topologia anel, um cabo passa por todos os computadores e volta ao primeiro formando um anel. É praticamente apenas uma teoria, porque é muito complicado projetar essa rede na prática. Aí aqui nós temos uma representação de como é que seria essa rede. Aqui nós vamos iniciar os componentes de rede, né? Onde aqui ó, nessa figura eu apresento os componentes que formam uma rede de computadores, como o cliente, o servidor, a placa de rede, certo? Aqui ó, um hardware de rede, no caso aqui ele está utilizando um hub, mas poderia ser um switch também, certo? Então aqui nós temos os cabos, protocolos, certo? E aqui no exemplo ele está compartilhando um recurso que no caso aqui é um arquivo. E uma impressora também. Está compartilhando uma impressora nesta rede. Então vamos iniciar pelo componente servidor. Um servidor nada mais é do que um computador ou equipamento capaz de fornecer recurso para a rede. Na rede ponto a ponto, como nós vimos na aula passada, não tem a presença do servidor, certo? Aí o cliente. O cliente é um computador ou equipamento que acessa esses recursos que são fornecidos pela rede. Aqui foi só para ilustrar, né? Uma rede que tem a presença de um servidor e aqui não tem, certo? E nós vimos também na aula passada que quando se tem um servidor dedicado, a transmissão dos dados acontece de maneira muito mais rápida do que aqui não tem, do que a rede ponto a ponto. Então, nós temos aqui o recurso. O que seria esse recurso? É qualquer coisa que pode ser compartilhada, né, pelo cliente na rede. Como exemplo, nós temos a campeã, que é a impressora, e nós também temos os arquivos, certo? Aí nós temos os protocolos. Os protocolos são um conjunto de padrões usados para permitir que os computadores falem a mesma língua. É um conjunto de regras,
Nada mais é do que um conjunto de regras. E nós temos como exemplo o TCP/IP, certo? Que é um protocolo que é bastante utilizado, mas que nós vamos aprofundar só em aulas posteriores. Aí nós temos o cabeamento. Os cabos transmitem os dados entre os computadores na rede. Já a placa de rede permite que os computadores consigam se conectar em rede. E o hardware de rede, como por exemplo o hub, é chamado de concentrador. O switch e o roteador também fazem parte dos hardwares de rede que compõem a rede de computadores, certo? Aí nós temos o cabeamento. Existem 3 tipos de cabo em uma rede de computadores. O primeiro é o cabo coaxial, que foi um dos primeiros cabos utilizados numa rede de computadores. Ele possui 2 fios, sendo uma malha que envolve o cabo em toda a sua extensão. A malha funciona como uma blindagem que protege de interferências magnéticas, certo? Então, o cabo coaxial, que era mais utilizado, se chamava cabo coaxial fino ou 10 base 2 e utiliza em suas extremidades conectores chamados PNC. Aqui nós temos uma representação do que foi esse cabo, certo? Aqui, ó, isolante externo, malha de cobre, certo? O isolante e o condutor central. Aqui nós temos uma representação dos conectores, né? Uma visão lateral e uma visão frontal do cabo coaxial. Agora nós temos o cabo par trançado. É o tipo de cabo mais usado atualmente. É aquele cabo azulzinho, certo? Existem 2 tipos de cabo par trançado, que é o UTP sem blindagem e o STP com blindagem. Então, o cabo par trançado UTP é sem blindagem, ele é o cabo mais popular que nós temos e utiliza um conector chamado RJ45, que é esse conectorzinho aqui, ó. É um cabo que está muito presente na nossa casa. Ele contém fios coloridos que é preciso seguir uma ordem, certo? Ele tem uns fiozinhos coloridos dentro do cabo que precisa seguir uma ordem para ser crimpado e colocar esse RJ45, certo? Então temos também o cabo par trançado STP, que é com blindagem. Esse daí ele já possui uma malha que protege contra interferências eletromagnéticas, certo? E temos o cabo de fibra óptica. Ele transmite informações através de sinais luminosos em vez de sinais elétricos. A fibra é imune a ruídos e a comunicação é bem mais rápida. Mas, como tudo na vida, nem tudo é flores, né? O custo da instalação desse equipamento é muito alto. Então, o que aprendemos hoje? Aprendemos as topologias, né? O que são as topologias, quais são os tipos. Aprendemos que elas se dividem em topologias físicas, topologias lógicas. As físicas são barramento, anel e estrela, né? Iniciamos os componentes de redes com a parte de cabeamento. Aprendemos também alguns conceitos de alguns componentes da rede de computadores, mas que em aulas posteriores nós vamos aprofundar, ok? E vimos também a parte de cabeamento e descobrimos que temos 3 tipos de cabo: o coaxial, o par trançado, que pode ser com blindagem ou sem blindagem, e a fibra óptica, certo? Aí aqui nós temos as referências. E é isso, pessoal. Por hoje é só. E até a próxima aula, ok?